Já alguma vez sentiu que as suas pernas não têm a mesma força para subir as escadas? Ou que um simples frasco de azeitonas parece muito mais difícil de abrir do que antigamente? Não está sozinho. Esta perda de força, que muitas vezes aceitamos como uma parte inevitável do envelhecimento, tem um nome, e é um ladrão silencioso que nos rouba a independência, a confiança e a alegria de viver. Deixa-nos mais vulneráveis a quedas perigosas e torna as atividades mais simples do dia a dia, como carregar os sacos das compras ou brincar com os netos, numa tarefa hercúlea. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte disto não é inevitável? E se o segredo para travar e até reverter esta perda de força estivesse escondido em algo que fazemos todas as manhãs, muitas vezes a pensar que estamos a fazer bem à nossa saúde? Neste vídeo, vamos descobrir não só qual é a bebida matinal que pode estar a sabotar silenciosamente os seus músculos, mas também 5 hábitos simples e alimentos deliciosos que podem ajudar a reverter essa perda e a devolver-lhe a força e a vitalidade que pensava ter perdido para sempre. Fique até ao fim, porque o último hábito é algo que muitos de nós fazemos a pensar que é saudável, mas que pode estar a ter o efeito completamente oposto. Vamos então diretos ao assunto que o trouxe aqui. Qual é essa bebida matinal que, apesar da sua aparência inocente e da sua fama de saudável, pode estar a acelerar a perda de músculo? Não é o seu café. Pode respirar de alívio. Nem o seu chá. A bebida que devemos evitar a todo o custo, especialmente ao começar o dia, é o sumo de fruta de pacote. Sim, leu bem. Aquele sumo de laranja, de ananás ou de pêssego que compra no supermercado, mesmo os que dizem 100% fruta ou sem adição de açúcar. O problema é que estes sumos são, na sua essência, uma bomba de açúcar. Durante o processo de fabrico, a fruta é espremida, pasteurizada e concentrada, e neste processo perde-se quase toda a fibra. A fibra é o que abranda a absorção do açúcar no nosso corpo. Sem ela, beber um copo de sumo de pacote é quase como beber água com açúcar. De manhã, o nosso corpo esteve em jejum durante toda a noite e está particularmente sensível. Quando lhe damos esta dose massiva de açúcar puro, o nosso pâncreas entra em pânico e liberta uma grande quantidade de insulina para retirar o açúcar do sangue. Este pico de insulina constante pode levar à resistência à insulina, um estado inflamatório que não só contribui para o aumento de peso e diabetes tipo 2, mas que também dificulta ativamente o processo de construção muscular. Pense nisto. Os seus músculos precisam de proteína para se reconstruírem e fortalecerem. A inflamação crônica é como um ruído de fundo constante que impede que as ordens de reparação cheguem aos músculos. Além disso, estes sumos são calorias vazias. Dão-lhe uma explosão de energia que desaparece rapidamente, deixando-o com fome e cansaço pouco tempo depois, e não fornecem os nutrientes essenciais de que realmente precisa. Em vez de construir uma base sólida para o seu dia, está a começar com um alicerce de areia. É como tentar construir uma parede de tijolos, que são os seus músculos, mas em vez de usar cimento, que é a proteína, está a usar açúcar. A estrutura simplesmente não se aguenta. Então, o que beber em vez disso? A resposta é simples e talvez até um pouco aborrecida, mas é a mais eficaz. Água. Um copo de água ao acordar hidrata o corpo e ativa o metabolismo. Se quiser algo com mais sabor, um chá de ervas sem açúcar, como camomila ou cidreira, ou até mesmo um copo de leite, que já contém alguma proteína. Agora que eliminamos o vilão da manhã, vamos falar do herói que deve tomar o seu lugar. A proteína ao pequeno almoço. Muitos de nós crescemos com o hábito de um pequeno almoço à base de hidratos de carbono. O pão com manteiga, as torradas com compota, os cereais de pequeno almoço. São deliciosos, mas fazem muito pouco pelos nossos músculos. Após uma noite de sono, os nossos músculos estão num estado de degradação, porque o corpo esteve a usar os seus recursos. Amanhã é a janela de oportunidade perfeita para lhes dar o material de construção de que precisam desesperadamente: a proteína. A maioria das pessoas consome a maior parte da sua proteína ao jantar,
com um grande bife ou um peixe grelhado. No entanto, estudos mostram que distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia, começando com uma dose substancial ao pequeno almoço, é muito mais eficaz para a síntese muscular, especialmente depois dos 60. O objetivo deve ser cerca de 20 a 30 gramas de proteína nesta primeira refeição. Isto pode parecer um número técnico, mas é mais fácil de alcançar do que pensa. Em vez do pão com manteiga, que tal 2 ovos mexidos? Os ovos são uma fonte de proteína perfeita e completa. Se os acompanhar com uma fatia de pão integral, já tem uma refeição equilibrada. Não gosta de ovos? Um iogurte grego natural, não os açucarados, com um punhado de nozes ou amêndoas, é outra opção fantástica. O queijo fresco ou o requeijão também são excelentes. Pode barrá-los numa fatia de pão de mistura e terá uma dose de proteína de qualidade. Até uma pequena lata de atum ou cavala em azeite, escorrida e misturada com um pouco de salsa, pode ser uma adição surpreendente e deliciosa ao seu pequeno almoço. Lembro-me do meu vizinho, o Sr. Antônio, que se queixava sempre de que se sentia fraco e sem energia à meio da manhã. O seu pequeno almoço era sempre o mesmo: um galão e uma torrada com doce. Desafiei-o a trocar, durante uma semana, o seu pequeno almoço habitual por uma pequena omelete com queijo. Ao fim de poucos dias, ele disse-me que a diferença era como da noite para o dia. Sentia-se saciado até a hora do almoço, tinha mais energia para tratar do seu jardim e, o mais importante, sentia que tinha mais força. Começar o dia com proteína não é apenas alimentar o seu estômago, é dar aos seus músculos o sinal de que o dia começou e que é hora de se porem a trabalhar e a reconstruir. É a primeira e talvez a mais importante mudança que pode fazer para combater a perda muscular. Agora que já estabelecemos a importância de um pequeno almoço rico em proteína e de evitar as bebidas açucaradas, vamos explorar outros hábitos que podemos incorporar no nosso dia a dia para fortalecer o nosso corpo. O próximo passo envolve movimento, mas não da forma que talvez esteja a pensar. Muitos de nós, ao chegar a esta idade, ouvimos o conselho de vá caminhar. E é um excelente conselho. Caminhar é fantástico para o coração, para a mente e para a circulação. No entanto, se o seu objetivo é construir ou manter a massa muscular, uma simples caminhada em terreno plano a um ritmo de passeio pode não ser suficiente. Os nossos músculos são inteligentes e econômicos. Eles só se fortalecem se sentirem que precisam de o fazer. Se a tarefa for sempre a mesma e demasiado fácil, eles acomodam-se. Precisamos de lhes dar um pequeno desafio. A isto eu chamo caminhada com propósito. Não se trata de correr uma maratona, mas de introduzir pequenas variações no seu passeio diário que vão acordar os músculos das suas pernas e do seu core. Uma das formas mais simples de o fazer é procurar um percurso com algumas subidas. Não precisa de ser uma montanha, uma rua ligeiramente inclinada já serve. Subir uma pequena inclinação força os músculos das coxas e dos glúteos a trabalhar mais intensamente. Tente subir e descer essa rua 2 ou 3 vezes durante a sua caminhada. Outra técnica eficaz é a caminhada intervalada. Em vez de manter sempre o mesmo ritmo, experimente acelerar o passo durante 1 minuto até sentir a respiração um pouco mais ofegante e depois volte ao seu ritmo normal durante 2 ou 3 minutos para recuperar. Repita este ciclo várias vezes. Esta variação de intensidade é um estímulo poderoso para os músculos e também para o sistema cardiovascular. Se sentir confortável, pode até adicionar um pouco de resistência. Não precisa de comprar pesos. Levar uma pequena garrafa de água em cada mão já faz diferença. O peso extra, por muito pequeno que seja, obriga os seus músculos estabilizadores, nos braços, ombros e costas, a trabalhar mais. O importante é quebrar a rotina. Os seus músculos são como crianças, se não lhes der um desafio, ficam preguiçosos e perdem o interesse. Uma caminhada com propósito transforma um simples exercício cardiovascular numa atividade que também constrói força. A seguir, vamos falar de um grupo de alimentos que é um verdadeiro tesouro na nossa dieta portuguesa, mas que por vezes negligenciamos como fonte de poder muscular: as leguminosas. Falo do feijão, do grão de bico, das lentilhas, das favas.
Frequentemente associamos proteína a carne, peixe e ovos, e esquecemos que estes humildes alimentos são centrais elétricas de proteína vegetal, fibra e inúmeros micronutrientes. Incorporar mais leguminosas na sua alimentação é uma forma econômica, deliciosa e incrivelmente saudável de atingir as suas necessidades de proteína. Pense na riqueza da nossa cozinha. Uma boa sopa de feijão branco com couve, umas favas guisadas com entrecosto, uma salada de grão de bico com bacalhau desfiado e pimentos, ou um simples prato de lentilhas estufadas. Estes pratos não são apenas comida de conforto. São refeições perfeitamente desenhadas para a saúde muscular. A combinação da proteína com a fibra nas leguminosas é particularmente benéfica. A fibra ajuda a manter a saúde do nosso intestino, o que é crucial para a absorção de todos os nutrientes dos alimentos que comemos, incluindo a proteína. Além disso, a fibra promove a saciedade, ajudando-o a sentir-se cheio por mais tempo, o que pode ajudar a controlar o peso. Um peso saudável é importante, pois o excesso de gordura corporal também contribui para a inflamação que prejudica os músculos. O desafio é simples. Tente incluir leguminosas na sua alimentação pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Pode ser tão fácil como adicionar uma colher de sopa de grão de bico à sua sopa do dia ou substituir uma parte da carne picada num refogado por lentilhas. Estas pequenas trocas ao longo do tempo fazem uma diferença enorme não só para os seus músculos, mas para a sua saúde em geral. E agora, um hábito que pode fazer no conforto da sua sala, talvez até enquanto vê o telejornal. Muitas pessoas pensam que para ganhar músculo precisam de ir para um ginásio e levantar pesos pesados. Isso não podia estar mais longe da verdade. O princípio da construção muscular é a resistência. O músculo precisa de trabalhar contra uma força que o desafia. E essa força pode ser o seu próprio peso corporal ou objeto simples que tem em casa. Proponho-lhe uma rotina de apenas 10 minutos que pode fazer todos os dias. O primeiro exercício é o mais importante que fazemos na nossa vida diária: sentar e levantar de uma cadeira. Escolha uma cadeira firme, que não deslize. Sente-se na beira, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Cruze os braços sobre o peito e, usando apenas a força das pernas, levante-se até ficar de pé. Depois, controle o movimento e volte a sentar-se lentamente. Repita isto 10 vezes. Este exercício, conhecido como agachamento, fortalece os maiores músculos do seu corpo, os da coxa e os glúteos. São estes músculos que lhe dão a força para subir escadas, sair do carro e levantar-se do sofá sem ajuda. O segundo exercício são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede, um pouco mais abertas que a largura dos ombros. Mantenha o corpo direito e dobre os cotovelos, aproximando o peito da parede. Depois, empurre de volta à posição inicial. Faça 10 repetições. Este movimento simples fortalece o peito, os ombros e os braços, os músculos que usamos para empurrar portas, carregar netos ao colo ou levantar-nos do chão se cairmos. Para finalizar, pegue em 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água pequenas. Sente-se com as costas direitas e, segurando um peso em cada mão com as palmas viradas para cima, dobre lentamente o cotovelo, trazendo o peso em direção ao ombro. Baixe lentamente. Faça 10 repetições com cada braço. Isto fortalece os bíceps, os músculos que nos ajudam a carregar as compras. Estes 3 exercícios simples, feitos de forma consistente, enviam um sinal claro ao seu corpo. Eu preciso de ser forte. E o seu corpo, com a sua sabedoria incrível, irá responder. Já falamos sobre a importância de começar o dia com o combustível certo, de tornar as nossas caminhadas mais eficazes, de redescobrir o poder das leguminosas e de criar uma rotina simples de exercícios de força em casa. Agora vamos abordar o último hábito, aquele que prometi no início e que pode ser o mais surpreendente de todos. É algo que muitos de nós sacrificamos em nome de sermos mais produtivos ou que simplesmente se deteriora com a idade sem que lhe demos a devida importância. Falo do sono e do descanso. Pode parecer contraintuitivo,
Mas a verdade é que os seus músculos não crescem enquanto está a fazer exercício. Eles crescem e reparam-se enquanto está a descansar, e principalmente durante o sono profundo. Quando fazemos exercício, seja uma caminhada mais intensa ou a nossa rotina de sentar e levantar da cadeira, criamos pequenas microlesões nas fibras musculares. Isto é normal e é o estímulo necessário para o crescimento. É durante o sono que o corpo entra em modo de reparação. A glândula pituitária liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para reconstruir essas fibras musculares, tornando-as mais fortes e espessas do que eram antes. Se não dormirmos o suficiente, ou se a qualidade do nosso sono for má, estamos a dar aos nossos músculos o estímulo para crescer, mas não lhes estamos a dar o tempo nem as ferramentas para o fazerem. É como contratar pedreiros para construir uma parede e depois mandá-los para casa antes de terem tempo de assentar os tijolos. Pior ainda, a falta de sono aumenta os níveis de cortisol, a hormona do estresse. O cortisol tem um efeito catabólico, o que significa que ele quebra o tecido muscular para obter energia. Portanto, uma noite mal dormida não só impede a construção de novos músculos, como pode ativamente destruir os que já tem. É uma batalha perdida em duas frentes. Muitos de nós, depois dos 60, queixamo-nos de que o sono já não é o mesmo. Acordamos à meio da noite, temos dificuldade em adormecer. Mas há pequenas coisas que podemos fazer para criar um ambiente mais propício a um sono reparador. Primeiro, crie uma rotina relaxante antes de se deitar. Evite ver as notícias ou usar o telemóvel ou o tablet pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. A luz azul destes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona que nos diz que é hora de dormir. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma, ou tome um chá de camomila ou tília. Em segundo lugar, certifique-se de que o seu quarto é um santuário para o sono. Deve estar o mais escuro, silencioso e fresco possível. Invista em cortinas opacas ou use uma máscara de olhos, se necessário. Em terceiro lugar, tente deitar-se e levantar-se sensivelmente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o relógio interno do seu corpo. Pense no sono não como tempo perdido, mas como o período de trabalho mais importante do seu corpo. É a sua equipa de manutenção e construção noturna. Dar-lhe as 7 ou 8 horas de que precisa é um dos investimentos mais poderosos que pode fazer na sua força e na sua saúde a longo prazo. Portanto, como vimos, não se trata de fazer mudanças drásticas ou de se inscrever num ginásio para levantar pesos que o intimidam. Trata-se de ser mais inteligente e intencional com os nossos hábitos diários. É trocar aquele sumo açucarado que nada lhe oferece por um pequeno almoço rico em proteína que alimenta os seus músculos. É dar um novo propósito e um pequeno desafio às suas caminhadas diárias. É abraçar os nossos maravilhosos e nutritivos legumes que a nossa cultura gastronômica tanto valoriza. É dedicar apenas 10 minutos do seu dia a movimentos simples que mantêm o seu corpo funcional e forte. E talvez o mais importante é honrar o seu descanso e dar ao seu corpo o tempo de que ele precisa para se reconstruir. Lembre-se, nunca é tarde para começar. Cada pequeno passo, cada escolha consciente, acumula-se. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se fortalecer. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas e a oportunidade. Não se trata de tentar voltar a ter 20 anos, mas sim de garantir que vive os seus 60, 70, 80 anos e mais além com a máxima força, independência e qualidade de vida possível. Trata-se de poder brincar no chão com os netos e levantar-se sem ajuda. Trata-se de carregar as suas próprias compras, de abrir os seus próprios frascos e de viver na sua casa pelo máximo de tempo possível. A força é liberdade. Gostava muito de saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de aplicar na sua vida? Ou talvez já pratique algum deles e queira partilhar os resultados? Deixe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode ser a inspiração de que outra pessoa precisa para começar. Se achou este vídeo útil e quer receber mais dicas para viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60, por favor, demonstre o seu apoio deixando um gosto no vídeo.
É um pequeno gesto para si, mas ajuda imensamente o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. A idade é apenas um número, mas a força é uma escolha que fazemos todos os dias. Escolha ser forte, escolha ser independente, escolha viver a sua vida ao máximo. Muito obrigado por me ter acompanhado nesta jornada. Cuide-se bem e até a próxima.